Bem, nós vamos então agora para a parte 5.2 do capítulo 5 do livro, que fala sobre derivadas parciais de segunda ordem. A derivada parcial de segunda ordem, ela tem algumas notações específicas. Uma delas é essa aqui, f, x, dois subíndices x. E ela indica que a função foi diferenciada, foi derivada parcialmente com relação a x e x, duas vezes. Então nós derivamos a função com relação a x duas vezes, enquanto nós mantemos as outras variáveis independentes constantes. Então nós derivamos duas vezes a função em relação a x, tá? E as outras variáveis independentes são constantes. No caso aqui, né, esse f de x, derivada parcial de segunda ordem da função em relação a x, ela representa a taxa de variação da derivada parcial de primeira ordem, que é fx, né, quando eu mantenho y constante. Tá? Como notações, a gente tem, além dessa aqui, nós temos essa aqui, por exemplo, nós temos z, se for uma função z de x, derivada parcial da função z em relação a x de segunda ordem, né? Nós podemos fazer assim também, ó, drom 2z, drom x2. É a mesma coisa, isso aqui é igual, né? Z de x, derivada parcial de segunda ordem da função z em relação a x, é igual à derivada parcial de segunda ordem da função z em relação a x. Só que aqui eu uso o drom. Isso aqui é o drom, tá? Que é o símbolo da derivada parcial, né? Diferente daquele d normal, que é o símbolo da derivada, né, pura e simples, né? Derivada de uma função com uma variável. Aqui, com várias variáveis, nós usamos o drom, tá? A outra notação pode ser essa aqui. Eu pego drom x aqui embaixo, né, e ponho aqui drom z, drom x aqui de novo. Tá? Então aqui eu estou pegando dois droms, né? Eu ponho dois droms em cima, né, e dois droms x embaixo, né, para indicar que é drom x2 e drom ao quadrado drom 2z, né? Não ao quadrado, drom 2z, né? Eu posso fazer assim, assim, ou então assim, tá? Tem essas notações aí que são apresentadas nos livros, tá? Outra questão que é importante a gente ver é que a derivada parcial de primeira ordem, né, pegando uma derivada parcial de primeira ordem aqui, aproveitando, ó, isso aqui é uma derivada parcial de primeira ordem, derivada parcial da função f em relação a x, né? Fx ou então f de y, né? Isso aqui é subíndice, né? Não estou multiplicando f vezes y, não. Isso aqui é subíndice, tá? Então, essa derivada parcial de primeira ordem, ela pode ser diferenciada também em relação a y ou x, tá? Então, nós temos isso aqui. Nós temos, por exemplo, f de x, y ou f de yx, que é a derivada parcial, são derivadas parciais cruzadas ou mistas. Cruzadas ou mistas. Tá? Nesse caso, eu pego a função f, derivo em relação à função, a derivada de primeira ordem em relação a x, e depois derivo em relação a y. Tá? Eu vou calcular depois, vai ficar bem mais claro para vocês quando a gente fizer o cálculo. Tá? O que se refere à derivada parcial cruzada ou mista. Né? A derivada de primeira ordem
é f de x. Aí eu derivei na segunda ordem, eu derivo em relação a y, e não de novo em relação a x. E aqui a derivada de primeira ordem é f de y, e eu derivo na segunda ordem esse f de y em relação a x. Tá? Então, a derivada de segunda ordem, eu mudo a variável independente que eu estou derivando. Né? Primeiro eu derivei y, depois eu pego, na segunda ordem, eu derivo essa derivada aqui em relação a x. Tá? Então, chama-se derivada parcial cruzada ou mista. Tá? Elas vão ser sempre iguais. Então, f de x vai ser sempre igual, f de xy vai ser sempre igual a f yx. Isso é um teorema chamado teorema de Young. Tá? Opa, faltou um N ali. Teorema de Young. Tá certo? Bom, aqui é a introdução, né? Vocês podem ler esse texto lá na página 83 do capítulo 5 do livro. Tá? Agora eu vou passar para os exercícios. Vou fazer 2 exercícios, o exemplo 4 da página 83 também, né? E o exemplo 5 da página 83 também. Tá? Isso no próximo clipe. Nos 2 próximos clipes eu vou resolver o exemplo 4 e o exemplo 5. Tá certo? Até o próximo clipe.